Como base, a gente vai usar a revista nossa do ano de 1987. É uma edição especial, que trouxe como destaque a história da colonização do norte do Rio Doce. O início de uma época, né? E aí a gente vai estar abrangendo aqui várias situações. E esse programa provavelmente vai ficar em várias partes. A gente vai pegar as bases principais, é claro, sem retirar nada. É claro, trazendo o passado e o presente da época de 1980. Foi a época da publicação. A Ponte Florentina Vidos foi a maior responsável pelo progresso do norte do Rio Doce, tanto no seu passado quanto no seu presente. Aqui traz fotos daqui da ponte, ainda em madeira, lá nos primórdios, né? E a Avenida Silva Vidos, ainda em chão. E abaixo, que seria aqui na revista, que a gente vai estar trazendo a foto aí, é uma da Ponte Colatina da década de 80. E do bairro de São Silvano também na década de 80. Além dessas imagens aí curiosas, a gente traz também aí o Vaporzinho Juparanã, nas antes navegáveis águas do Rio Doce. Aqui de início da revista, além do índice, traz vários detalhes do que vai ter na revista, está constando aqui 122 páginas, também traz aqui o editorial da revista, da época, a revista nossa, que tinha o editor responsável, Luiz Carlos Maduro, e os colaboradores, o Eleutero Schneider, Paulo Maciel, Carlos Madureira, Tereza Paulino, Jonas Ferrari, Tilda Monteiro, Luciano Maduro, Marcos Antônio Maduro, Paulo Roberto Maduro, José Correia Maduro. A distribuição é da distribuidora da Banca do Briel. A circulação aqui está em território nacional. O exemplar avulso na época era 150 cruzeiros, das várias moedas que tinha aí. Naquela época de inflação absurda. A composição foi da editora Campestre. A editora Campestre não é de Colatina. Ela é lá de Vitória. A revista nossa é uma publicação da editora Princesa do Norte, situada na rua Benício Correia Maduro, 111, Colatina, Espírito Santo. É claro que a revista não existe mais. Comentando, a gente tem um editorial. Vamos lá. É o editorial aqui do Luiz Carlos Maduro. Ao iniciar essa edição, a ideia era focalizar somente a zona urbana do bairro de São Silvano e adjacentes. Com os bairros Honório Fraga, Maria das Graças e Córrego do Ouro, pensamos simplesmente num apanhado de resultados em que trabalho intitulado História de São Silvano. Como no desenvolver das pesquisas, fomos nos aprofundando cada vez mais, ao mesmo tempo ampliando o trabalho de reportagens, concluímos que realmente estávamos alcançando uma dimensão mais abrangente em relação à história da colonização do norte do Rio Doce, desde os primórdios de século, resultando assim no título dessa edição como História da colonização do norte do Rio Doce, com a inclusão dos distritos e municípios vizinhos de Colatina. Tratando de abrangência maior, a mais aprofundada da história da região, existe um fato que torna São Silvano como principal elo de colonização do norte. O local, em 1857, foi palco da primeira investida de colonização da região por aventureiros do passado, como é o caso do engenheiro Nicolau Rodrigues de Santos, França Leite, que demarcou uma área de 30 quilômetros de frente fluvial do lado norte do Rio Doce, entre as barras do Rio Pancas e em Maria das Graças. São João, no Colégio Agrícola de Itapina, hoje IFES de Itapina, ele dividiu a área em lotes, nos quais assentaria colonos estrangeiros. Nicolau, ao determinar a área, tomou logo a providência de determiná-la de Francilvânia, nome que se fixou no atual bairro de São Silvano e que em 1925 passou a ser chamado de Vale de Transilvânia, originando o nome do rio Transilvânia, dado o córrego local no governo do presidente do estado do Espírito Santo, Florentino Avidos, na época das medições das terras para a construção da estrada de ferro norte do Rio Doce.
Essa ferrovia ligaria Transilvânia a Nova Venécia e São Mateus, passando pela ponte sobre o Rio Doce, e também estava em construção para a travessia de locomotiva. A ferrovia não foi construída por motivo que não serão explicados nessa edição. Podemos aqui apresentar um pouco do que foi a colonização do norte do estado, em destaque para a região de Colatina. Trata-se de um trabalho simples, porém marcado pela obrigação e pelo esforço em resgatar um pouco de nossa história. Foram 4 meses de pesquisa, entrevistas, visitas e, acima de tudo, a vontade de oferecer ao colatinense algo que servisse de fonte de pesquisa e conhecimento. Acredito que dentro de nossas possibilidades atingimos os objetivos propostos. O julgamento do trabalho, no entanto, ficará por conta do leitor. Finalmente encerro esse agradecimento alertando às autoridades e ao povo em geral para uma clara necessidade do acervo à nossa cidade, memórias, valores culturais em um museu, o Museu do Colono de Colatina, que infelizmente até hoje não se realizou. Aqui tem, é claro, como fonte aqui Luiz Carlos Maduro, né, editor da revista Nossa, novembro de 1989. E aí, Adeus, o que você achou aí? O que você acha? A cultura tá indo bem aqui na nossa cidade? Tá indo mal? É isso aí, né? Eu vi aí, acompanhando aqui toda a narrativa aí, desde o início. Enquanto você estava falando aí, eu estava olhando aqui sobre o início da evolução urbana da cidade de Colatina, né? Eu peguei uma fonte aqui, que fala no século XIX. Primeiro acontecimento, a crise do trabalho escravo, tudo isso contornando e vindo o povo para Colatina, sobre os italianos, né? Aí eu não sei se isso vai entrar agora ou não, né? Dar uma segurada aí. Mas eu vou centrar em cima do assunto, né? Ali você abordou sobre a questão do Maduro, né? Que foi a fonte, né? Onde o relato aí, onde aconteceu todos esses fatos. Vejo que é necessário resgatar a cultura da cidade, ter realmente um local para que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Assim como está funcionando, né, hoje esse trabalho, né, de estar divulgando isso, e eu acho importante, né, para a valorização também, para as pessoas saberem das nossas raízes, de onde nós saímos, como se desenvolveu tudo, a questão do desenvolvimento na área comercial, né, na área de indústria dentro da cidade, os primeiros colonizadores da cidade de Colatina também. Isso é muito importante aí, nós termos isso, iniciando esse podcast aí, que eu creio que vai edificar muitas pessoas, e as pessoas vão se identificar conhecendo um pouco mais sobre a nossa cidade. Eu acredito que todas essas informações aí, para caso alguém vai se identificar com o início, de repente vai lembrar de algo, né? E também através das fotos que estão sendo demonstradas neste momento, você vai identificar aí com alguma coisa do seu passado, né? Alguém que tem um avô, alguém ligado de outro país, que veio para cá e teve um sobrenome de alguém que foi mencionado nessa edição de hoje, e já pode entrar em contato. De repente o seu comentário ele vai ajudar muito, né, no crescimento aí, né, e desenvolvimento aí desse primeiro podcast aí que nós estamos fazendo aqui da nossa Colatina. Você que é fã de carteirinha aí, de repente não está na cidade de Colatina, mas quer saber informação, de repente você está ouvindo esse podcast, você pode entrar em contato com a gente também, participando, né, como foi dito aqui. Você pode também estar trazendo informações, né, do período, né, como eu disse, comentando aí, fazendo seu comentário. Isso é muito importante para a gente, isso é muito importante aí para o canal, para estar crescendo cada vez mais dentro desse incentivo, dentro desse projeto, e valorizando também os nossos familiares, né, que com grande esforço se dedicaram, né, cresceram dentro da cidade. Quantas pessoas que a gente já conhece, que não mora na cidade, mas gostaria de estar aqui, tem grande recordação, e trazendo a memória também, que o Roberto disse muito bem aqui, mencionando sobre a questão de valorizar a nossa área histórica, pessoas que cresceram, tiveram a sua infância. Hoje nós estamos num tempo tão diferente, né, de outrora. Eu lembro, muitos anos atrás aí, ainda quando pequena ainda, a gente tinha vários tipos de brincadeiras, né, não existia... dificilmente deveria ter uma televisão aí, nem todos poderiam ter a televisão, né? E a gente tinha outra forma de se divertir dentro da cidade. E eu lembro que aqui, pelo menos no bairro, né, onde eu resido hoje, que é o bairro São Marcos, que a gente tinha umas brincadeiras aí, tinha uma forma de se divertir, e isso
trazendo no podcast aí, a gente pode falar sobre esses assuntos e tá divulgando mais assuntos, expandindo cada vez mais, porque tem muito assunto para poder falar aí no podcast. É isso aí. E nosso tempo está acabando aqui, porque a gente não quer fazer um podcast mais longo, porque muitas vezes acaba enjoando um pouquinho, né? Nosso padrão vai ser esse daí, pouco tempo. Mas na próxima e no próximo podcast a gente vai estar entrando aqui com os pioneiros aqui de Colatina, e que inclui também os índios botocudos. E em breve a gente vai estar de volta com a segunda parte aí. E qual vai ser a nossa meta A gente vai ter que ter uma meta aí de curtidas aí. Eu acho que 4. Acima de 4 a gente já está feliz. Isso, é isso mesmo. Então, né? Então 4. aí, esperando uma surpresa aí. Então, vamos lá, 4. Um meu, o outro do Adeilson, e os outros 2 vão ser surpresa aí, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe e estamos aí no aguardo. Isso aí.